Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Rodrigues, estamos em mais um episódio do MaracanãCast e hoje estamos com Vivi Vaz, ex-aluna de psicologia aqui na Estácio, que vai conversar com a gente sobre essa jornada acadêmica dentro do curso e também as experiências dela enquanto profissional da área. Tudo bem, Vivi? Muito prazer. Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Fiquei sabendo então que você já cursou outros cursos dentro da Estácio, é verdade? Depois você migrou para psicologia. Como que foi essa transição? Ai, gente, olha, eu comecei com jornalismo, foi minha primeira faculdade. E como a gente estava conversando aqui em off, né? Conhecimento nunca é demais. E o jornalismo super agrega também a psicologia, inclusive hoje em dia, onde as mídias sociais elas são muito presentes na nossa vida e comunicação. Então, a minha primeira faculdade foi de jornalismo, mas isso, ó, lá atrás. E aí, depois que eu fiz a faculdade, trabalhei com rádio, casei, tive filho, e aí eu chego numa fase da vida que eu fico assim, o que eu faço agora? Eu volto a atuar com o jornalismo, volto, faço uma pós-graduação, tento esse mercado, ou eu vou tentar outra coisa. E, para mim, as luzes só piscavam psicologia. Psicologia, psicologia, psicologia. E não me arrependo um minuto, assim, de ter feito uma nova rota para a minha vida, de ter vindo estudar psicologia. Eu tinha um conceito que ficava em mim de que eu ia chegar na faculdade com idade, né? Eu tinha feito faculdade de garota e de manhã, e aí só estudava, né? Quem? Filho de papai, de mamãe, não sei o que. Eu falei, eu vou chegar na faculdade com aquela garotada, não vou conseguir conversar com ninguém. Trabalho de grupo, nem pensar, vai ser terrível. E qual não foi minha surpresa? Eu chego na faculdade de psicologia e eu me dou conta que a psicologia é um curso que muitas pessoas fazem já quando estão numa fase mais madura da vida. Porque construíram a sua história e aí, quando se veem num caminho de se aposentar, de filho criado, ninho vazio, uma série de outras coisas, começa a elaborar a vida e aí tem a psicologia como uma possibilidade de uma carreira que é longa, né? Eu acho que, diferente do atleta, que muito jovem, né, não pode mais ser atleta, psicólogo não. Quanto mais a gente tem experiência de vida, quanto mais a gente está aqui nesse mundo, experimentando, vivendo, isso tudo agrega à nossa profissão, porque tudo é conteúdo que vai para o consultório, ou seja, para a área da psicologia que a gente está. E aí eu chego aqui, encontro um público muito diverso, pessoas de 40, 50, 60, 70, e também jovens, né? Depois que eu me formei, uma das minhas grandes amigas da faculdade é uma menina que tem idade para ser minha filha, mas também tem os meus amigos da minha idade, também de 30, de todas as idades. Então, é um universo muito amplo e foi uma grata surpresa encontrar aqui na Estácio um espaço onde eu pudesse estar tranquila para fazer psicologia, porque eu vim com bastante medo. Que bom que você encontrou esse espaço. E o medo faz parte, né? Mas é isso, ao longo do processo. Queria mandar um abraço para minha psicóloga, Regina. Minha psicóloga tem 79 anos, então, e eu vejo através de como ela, enquanto uma profissional excelente, consegue medir entre me entender minha geração e entender também as vivências delas, experiências que, através da nossa conversa e do que eu vou expressando, ela consegue trazer ali para o meu, não sei se eu digo tratamento. Como é a relação que você tem com as pessoas que você atende? São pacientes de fato ou é ali uma consulta, é uma conversa? Eu queria agora perguntar mais sobre o seu trabalho. Bom, eu trabalho com psicologia clínica, né? E a psicologia tem vários ramos de atuação. Vou começar falando da psicologia clínica, que é a minha área de atuação. E eu trabalho com abordagem específica. Abordagem, dentro da psicologia, gente, são diversas abordagens. Se a gente for contar, tem mais de 100 abordagens. A abordagem que eu trabalho é a Gestalt terapia. E aí, dentro da Gestalt terapia, a gente trabalha com o cliente. Gestalt? Gestalt terapia, Tá. com G. É uma palavra alemã, enfim, uma história longa. Mas, dentro dessa abordagem que eu trabalho, eu não falo paciente, eu falo cliente. Aí tem os seus motivos históricos também. E aí eu falo de sessão, vamos para a sessão, como é que você está hoje, né? E eu não trabalho muito na dimensão de um tratamento para uma doença. Quando a gente fala de psicologia e a gente fala de transtorno, a gente não fala de doença.
Doença é aquilo que tem uma causa, que você vai tomar uma medicação específica, por exemplo, você tem pressão alta, você tem uma doença, você toma um remédio para cuidar da sua pressão. Quando a gente fala de psicologia, a gente fala de transtorno. Transtorno é aquilo que não se explica, a gente não entende a causa. Então, muitas das vezes, até quando você vai ao psiquiatra e vai tomar medicação para depressão, você toma um remédio para ansiedade. Você fala, o que é isso? Estou com ansiedade, depressão, os remédios estão trocados, tem bipolaridade, mas vou tomar... Porque é isso, não existe um remédio específico para uma doença, porque são transtornos. E transtornos a gente parte de sintomas. E quando a gente parte de sintomas, então, são os sintomas que vão sinalizar qual é o tipo de abordagem, ou medicamentosa ou em terapia, que a gente vai poder estar lidando ali com o nosso cliente. Você já embarcou na universidade sabendo que você ia trabalhar nessa área? Ou era assim, cara, vamos ver o que é, vou me encontrar? E como foi esse processo até, de fato, você bater o pé? Cara, eu quero trabalhar clínica e gestalt. Já entrei sabendo, né? Isso foi bem importante, mas estar na faculdade é bom porque toda faculdade é generalista, né? A gente precisa olhar para poder olhar o todo e falar, opa, peraí, deixa eu ver qual caminho que eu vou. E eu já vim para a clínica, eu já entrei com o pensamento dessa abordagem, gestalt terapia, porque eu já conheci antes de entrar na faculdade. Mas aqui todo mundo vai se conhecendo e vai entendendo qual área quer atuar. Para mim, bateu tudo, fui em frente e estou aí na profissão. Interessante. Sobre disciplinas dentro do curso, tinha alguma que você tinha mais uma resistência, mais uma dificuldade? Tinha suas preferidas? Ou acabou sendo um curso que foi te levando, você conseguiu dia após dia? Eu acho que pelo seu sorriso, acho que teve algumas dificuldades dentro de disciplina. Que pergunta é essa? Bom, vamos lá. Te respondendo. Tem disciplinas que a gente sempre vai gostar mais de uma coisa ou de outra, né? Na psicologia, eu acho que a cereja do bolo é o estágio. Foi para mim. Eu entendo que, para algumas pessoas, o estágio é difícil, porque o estágio é o atendimento clínico mesmo, que você vai atender a pessoa. Então, tem alguns alunos que ficam ali com uma dificuldade, mas, para mim, foi cereja do bolo, eu adorei. Dentro da universidade, esse Dentro estágio da universidade. daqui. Toda faculdade de psicologia precisa ter um centro de atendimento, porque o estágio é obrigatório. Então, a gente vai passar pelo atendimento. Para alguns é mais difícil. Para mim, foi cereja do bolo, adorei. Mas, assim, uma faculdade, gente, como eu já falei, é generalista. Eu sou uma mulher preta e não foi aqui que eu consegui encontrar um discurso narrativo que desse conta da minha subjetividade. Então, assim, é importante para você que está entrando não achar que vai entrar na faculdade, que a faculdade vai te dar todas as respostas. O quanto é importante a gente entender que é preciso ir além e estudar. Eu digo que eu fiz 2 faculdades, né? Porque, além de eu ter estudado todos os autores brancos, estadunidenses e eurocêntricos que constituem o saber da psicologia hoje, eu tive que ir atrás de todo um campo de atuação de pessoas pretas, teóricos, filósofos, psicólogos, porque inclusive existe uma abordagem dentro da psicologia, que é psicologia preta africana, e isso não é falado, as pessoas não sabem. Então, eu tive que fazer o meu caminho dentro da psicologia para que eu saísse da faculdade mais fundamentada, inclusive, dentro de mim. Porque, senão, eu ia por caminhos que não falam sobre mim. Psicologia é uma profissão que vem com muitos conceitos de fora do nosso país. Nós estamos falando de um país tropical, de um país onde a maioria da população é negra e preta. Então, é muito difícil você... Por isso que eu falo que eu faço uma psicologia crítica, uma gestalt terapia crítica, porque eu não consigo olhar para a psicologia se eu não tiver uma criticidade do lugar onde eu me posiciono e com quem eu estou falando. Até porque eu sou muito leigo no assunto da psicologia, mas eu entendo que a psicologia ela é, de alguma forma, uma abordagem naquela pessoa. Como você, né, refletindo sobre o que você está falando, como você pega uma base totalmente eurocêntrica, branca, numa abordagem que a gente está fazendo com pessoas daqui, num país, igual você falou, com outras características. Então, é muito interessante essa reflexão. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. E até a gente tem esses estudos dentro do cinema e dentro de toda a dramaturgia que a gente vê, que é repleto de... Puxando para a minha área, né? É repleto
A gente pega todas as referências dramaturgas da Grécia e como se fosse isso. E aí, graças a muitos pesquisadores e autores que fazem pesquisas sobre uma dramaturgia muito mais avançada que vinha dos povos originários e que foi sucateada, sendo que muito mais avançada e muitos anos antes do que era dito antes na Grécia. Então, muito interessante ver esse lugar, esse posicionamento seu crítico em relação à psicologia, porque a gente é isso, a gente é sufocado por essas referências, né, ocidentais e não tem outra saída. Dentro do seu processo terapêutico Gestalt, como é essa abordagem? Porque eu entendo do que eu faço, que é psicanálise, e sei do TCC, que tem os exercícios lá, coisa diária. Como é uma abordagem que você trabalha? Bom, Gestalt terapia é uma abordagem que ela olha para a pessoa como um todo, né? Eu não vou olhar para você como você sendo o seu problema ou o seu sintoma. Muito pelo contrário. O seu sintoma é aquilo que me sinaliza o que está aparecendo para poder atuar com você a partir daquele campo que está ali descrito no seu sintoma. O sintoma não aparece sozinho, ele não é seu motivo. Você não é ansioso porque todo mundo é ansioso. Não é isso. Existe um caminho e a gente vai percorrer esse caminho. A Gestalt terapia ela fala de corpo, as afetações que vêm no corpo, né? Quando a gente fala, eu estou aqui falando com você e eu estou muito rápido, segundos, milésimos de segundo, microlésimos de segundo. Eu estou racionalizando tudo que eu estou falando e estou trazendo uma fala a partir de um pensamento que está ali, ó. Estou pensando, estou ativa. Então, eu consigo disfarçar, através da minha fala, qualquer sintoma que eu esteja sentindo. É que se eu estou com frio na barriga, se minha mão está gelada, se meu olho está tremendo, que sintoma? Eu consigo disfarçar isso. Você reprime, de alguma forma, algo que não vai sair dali, né? Que não vai sair. Está ali, estou aqui, estou de boa. Continua te afetando. E continua me afetando. E a Gestalt terapia ela olha para esse corpo. Como é que esse corpo recebe aquilo que está acontecendo no momento? A gente fala de aqui e agora, como é que você está aqui agora, sem excluir o seu passado, sem excluir o seu futuro, mas trazendo o seu passado e o seu futuro para o momento presente, né? Então, a gente vai com a pessoa dentro de um processo, nada é definitivo, tudo é processual, dentro desse processo, caminhando nas suas possibilidades do momento de agora, né, que vão ser diferentes de um momento futuro e que foram diferentes do passado. Então, vamos olhar para esse campo que você está vivendo e quais são os atravessamentos que estão aí. Interessante. Eu tenho um pouco... Não é exatamente isso, né? Até porque os estudos dentro da interpretação relacionados ao corpo conversam muito com isso, né? Sobre as memórias que ficam guardadas no corpo. Então, e sobre o corpo sendo esse instrumento, né, que guarda essas vivências nos aparelhos sensoriais, né? É muito interessante. Eu fico muito apegado com esses assuntos por conta da minha área da interpretação, que a gente estuda tudo essa parte de psicologia para a gente construir essa psique de um personagem. Voltando para a sua jornada acadêmica. Depois que você passou por esse processo, fez seus projetos dentro da universidade, como estágio, né, e outros trabalhos, embarcar no mercado de trabalho, na psicologia. Como foi para você trabalhar como uma psicóloga profissional? Como que foi essa transição da academia para profissional? É importante dizer, e para quem está aí ouvindo, que a profissão ela não começa quando você termina. A profissão ela é processual. Estávamos falando de processo. Então, desde o primeiro dia que você entra na faculdade, você já é profissional. Você precisa encarar essa responsabilidade na sua vida. Porque, na psicologia, ainda mais psicologia clínica, quem vai te indicar são os seus amigos. São os primeiros a te indicar. Como é que seu amigo da sua turma vai te indicar um cliente que é parceiraço da pessoa? É a mãe, o primo, o tio. Como é que essa pessoa indica para você um cliente se você passou a faculdade inteira sem nenhum tipo de comprometimento? Então, é importante dizer que entrar na faculdade é o primeiro passo profissional que você está dando para quando você pegar o seu diploma.
Não o seu diploma que te faz profissional, você já é profissional desde o primeiro momento. Então, é importante a gente entender isso, porque as pessoas, às vezes, entram na faculdade achando que é brincadeira, mas é dali que vêm as indicações, é dali que os professores te chamam, é dali que as coisas começam a acontecer. Bom, diploma na mão. Diploma na mão, a gente vai para a batalha, né? E aí cada um, e eu falo da minha experiência, eu fui para o consultório, recebi as indicações, né? E eu tenho outros amigos que seguiram outros caminhos. E aí cada um vai dentro da faculdade entendendo qual a trajetória que quer seguir. A psicologia, ela pode ser hospitalar, então eu tenho amigas hoje que trabalham em hospital de criança, gente. Ó. Eu falava para elas, ainda bem que alguém quer trabalhar em hospital infantil pediátrico, porque essa não é minha área, sabe? Então, tem gente em psicologia hospitalar, tem gente na escolar, que também é um campo muito importante, pessoas que trabalham com trânsito. Você não vai lá tirar sua carteira de motorista, você tem que fazer testes psicológicos. Então, tem um profissional ali trabalhando. Então, são muitas áreas de atuação dentro da psicologia. Tem a parte de avaliação psicológica, quando você tem que fazer, eu quero saber se eu tenho TDAH, e você tem que fazer uma bateria de testes. Tem um profissional que trabalha com isso. Então, você também vai descobrindo dentro da faculdade quais são as suas possibilidades de atuação, né? E aí, sim, com o diploma, você vai para o mercado. Tem mercado? Tem. Mas nenhum mercado e nenhuma profissão acolhe todo mundo que se forma. Então, é por isso que eu volto a dizer. Não é um caminho que você vai construir com um diploma na mão. A não ser que você tenha aí, né, um QI, um negocinho. Mas fora isso, por trás de psicólogos na família que vão ali te colocar o famoso QI, né? O QI te indica, né? Se você não tem, é importante que você construa um caminho consistente ainda nos bancos da faculdade. E o que faz um psicólogo ser um bom psicólogo? Eita, logo para mim. Bom, eu costumo dizer que a psicologia é a relação. Não existe um atendimento psicológico, principalmente na clínica, se você não tiver uma relação com o seu terapeuta. É um espaço que é seu, que é seguro, que se tem sigilo. Mas se você não tem uma troca, como é que você pode estar ali? Sabe? Então, acho que o que faz um bom psicólogo, além, gente, óbvio, nós temos um código de ética profissional que nós temos que seguir, né? Estuda-se muito e o tempo todo. Eu já saí da faculdade fazendo curso, terminei o curso, já estou fazendo outro curso, e assim a gente vai. A gente está falando de pessoas, cada pessoa é um universo, e a gente tem que... lindo isso. Cada pessoa é um universo, né? E a gente está em contato com esse universo. Então, a gente precisa se assentar disso, entender isso. Mas, tirando toda essa parte de construção profissional, nada vale mais do que o encontro que acontece dentro do setting terapêutico. Então, é o que eu sempre digo, né? Se você começou a terapia e não gostou do psicólogo, da psicóloga, principalmente, porque mais de 70% das profissionais de psicologia são mulheres. Então, se você não gostou da sua psicóloga, saia da terapia, isso não é um problema. Às vezes, a gente não gosta das pessoas de uma forma geral, mas não desista do seu processo, porque esse é seu e por você vale a pena fazer a terapia. Eu já ouvi relatos de pessoas próximas, comigo nunca aconteceu, até porque eu passei por poucos profissionais na minha vida. Mas eu já ouvi relatos de amigos próximos de algumas conversas, algumas sessões de terapia em que o psicólogo demonstrou muito ali o próprio pensamento dele, opiniões, juízo de valor, que acabaram levando a pessoa para um caminho até pior do que ela estava ali seguindo, né? E eu já tive a experiência de ler um livro que é psicanalítico, que é da Alice Miller, né? O Drama da Criança Bem Dotada, que fala um pouco sobre sobre pais e mães, mas também fala sobre o terapeuta ter que se abster das suas necessidades psicológicas para não colocar os seus próprios traumas e os seus próprios questões da infância no tratamento. Resumindo, minha pergunta é: como fazer isso? Como abster de alguma forma ou utilizar minhas vivências enquanto profissional, psicólogo, mas
não julgar, não ter um juízo de valor ou levar através dos meus interesses a conversa com o meu paciente. Resumidamente é isso. De fato, não tem interesse ali, né? Eu não estou a meu serviço. É por isso que é tão importante que a psicóloga faça terapia. Não dá. Já vai para terapia? Já pergunta logo. Você faz terapia? Né? Psicólogo tem que fazer terapia, gente. Como é que você trabalha com algo que você nunca nem fez? Tem pessoas que são psicólogas que nunca fizeram terapia. Você fala, peraí, calma aí. Né? Como é que você atua com isso? A psicóloga tem que fazer terapia e tem também a supervisão. A supervisão é quando você está recém-formado e você tem uma psicóloga que já trabalha há mais tempo na área. Então, você faz reuniões, ou seja individual ou em grupo, para que você leve um caso que esteja mexendo muito com você, para você entender como é que você pode manejar aquele caso. Né? Não faz parte da psicóloga, do meu saber, o seu saber. Né? Você sabe de você. Não sou eu que sei mais de você do que você. Então, eu não tenho como te dar conselhos, que dizem que a gente dá conselho. Ai, socorro! Tem como te dar conselho. Não passa por aí. Porque eu te dou um conselho, você faz, dá errado, e aí a culpa é de quem? Sim. Da psicóloga. Igualdade de reflexão, né? A própria pessoa vai entendendo. Né? Aí, como que acontece isso? Nós somos profissionais da área, gente. Aí é uma faculdade, são 5 anos. Existem hoje muitos terapeutas. E terapeutas de várias áreas, terapeuta holístico, terapeuta. Eu não estou falando mal de terapia nenhuma, porque somos 7 ou 8 bilhões de pessoas no mundo. Né? Eu não vou dizer que a psicologia vai dar conta de todo mundo. Seria uma soberba minha. Óbvio que não. Há várias coisas que são terapêuticas. Mas psicologia com psicóloga, tem uma série de processos que a gente estuda para dar conta de fazer o que a gente faz. Você fazer um atendimento com uma pessoa que tem ideação suicida, você fazer um atendimento com uma pessoa que está passando o desequilíbrio de uma bipolaridade, sabe? São casos graves e não dá para a gente levar isso na brincadeira, porque são vidas. Então, é muito importante que a gente entenda, quando você for procurar uma psicóloga, procure o CRP, se está inscrita no conselho, se está tudo certinho, porque é a sua vida, né? E, realmente, um mau profissional pode te destruir. Então, é importante estar atento aos pequenos detalhes e ao que o seu corpo fala com você. Se você está desconfortável na sessão de terapia, gente, alguma coisa acontece. Palavras mentem, comportamentos não. Exatamente. Exatamente. Você está desconfortável naquele ambiente, alguma coisa não está legal, ok, podem ter te indicado, ter falado que é a melhor profissional do mundo, mas para você não está legal. Gente, sai. Sai. Vai sair mais barato, de todas as formas. Quais desafios hoje que uma pessoa inserida no mercado vive? Acho que um dos principais desafios é que todo mundo está entendendo que precisa de terapia. Né? Mas a maioria da população não tem condições de fazer uma terapia particular. Então, é um desafio muito grande. E aí eu falo da minha experiência, eu como mulher preta, né? Quantas e quantas pessoas chegam para mim buscando atendimento que a gente chama de social, que é um atendimento que ou não tem valor nenhum ou que tem um valor abaixo do que é o considerado valor integral. E como é que se acolhe? Como é que se acolhe tantas demandas? Como é que a gente pode chegar em tantas pessoas? Como fazer o trabalho? Como você também vai ser uma profissional que tem sobrevivência, né, que tem uma qualidade de vida, mas também pode dar conta de lidar com tantas demandas. Enfim, a gente não dá conta. E entender que você não dá conta de tudo emociona de verdade, porque a gente não dá conta de tudo. E a gente precisa colocar limites na nossa profissão para que a gente suporte a própria profissão. Senão, não dá. Se você pudesse voltar lá no início da sua graduação, passasse uma dica, um incentivo ou algo para você mesma? Gente, que isso?
Uma dica para mim mesma, lá no começo? Eita! Deixa eu ver. Acredita. Acredita mais. Eu acho que, como eu te falei, eu entrei na faculdade 40 a mais, então eu entrei muito desacreditada de mim. Eu achei que eu não fosse dar conta de fazer as provas, que eu fosse tirar zero em tudo, e não foi nada disso, foi muito pelo contrário. Então, entrar insegura me fez levar um tempo maior para que eu pudesse me constituir como uma graduanda de psicologia. Então, acho que acreditar mais, vai na fé, sabe? Você vai dar conta. Acho que isso é muito importante. Então, se eu tiver que deixar aqui até algo para as pessoas que estão numa idade diferente daquela que o padrão e a norma diz que você tem que estar cursando faculdade, gente, vai. 5 anos vai passar do mesmo jeito, você na faculdade ou não. Então, esteja na faculdade, faça isso por você. Você vai encontrar pessoas, encontrar amigos, enfim. Não, isso que você falou é muito, muito interessante sobre... É isso, são os mesmos 5 anos, né? E, às vezes, a pessoa passa 5 anos e, nossa, já teria acabado, né? Sim. Isso, essa reflexão. Tem alguma história marcante sua dentro desse seu período quanto universitária? Não sei, no estágio, alguma experiência sua que, nossa, aqui eu aprendi, de fato, aqui eu amadureci enquanto profissional. Ai, gente, tanta história! Principalmente no estágio, né? Mas a gente não pode quebrar o sigilo do cliente. Muita coisa acontece no estágio, então vou falar do próprio estágio em si. Quando você, pela primeira vez, tem a oportunidade de estar sentando na cadeira e estar no lugar do profissional de psicologia que vai atender uma outra pessoa. Quando eu comecei, estava na época da pandemia. Então, os atendimentos eram online. Então, também foi uma outra dinâmica, e isso foi muito marcante. E posso dizer para você, com toda a certeza do mundo, que ainda hoje nós estamos vivendo atravessamentos da pandemia. E o quanto que é importante a gente entender isso dentro dos nossos processos. Para todos. Mas acho que os jovens que estavam na época de mudar a fase de adolescência, de aproveitar as festas de 15 anos, dos amigos e tal, que perderam isso, crianças que nasceram em casa. E os nossos mais velhos também passaram um grande enfrentamento na pandemia que ainda reverbera até hoje. E você vê isso nas suas sessões? Vejo isso na minha clínica. Ainda hoje, as pessoas passando atravessamentos. Está no corpo. Eu caí nessa reflexão, porque agora você já me trouxe uma coisa que do corpo fala, né? Isso é interessante. Porque, às vezes, eu sinto que dentro da minha própria terapia, eu racionalizo muitas coisas, eu investigo muito, eu busco respostas no passado para depois trazer e conversar nas sessões, quando, na verdade, as respostas estão aqui, né? Igual você falou no aqui e agora. Isso é interessante, vai me fazer refletir mais sobre isso. Tem um corpo que se manifesta, que é presente, né? Então, às vezes, você está buscando uma resposta lá atrás, mas você não está atento aos incômodos que estão aqui agora. E que não são incômodos que são ruins, são incômodos que te sinalizam. E que, às vezes, você vai sentir aquele mesmo incômodo em uma outra situação e que talvez você nem precise pensar tanto o que está acontecendo ali. Você fala, opa, peraí, isso daqui está querendo me sinalizar alguma coisa. Então, você vai ganhando maturidade sobre você, né? E ficando cada vez mais autônomo diante das suas escolhas. Porque você tem um aporte seguro, que é você mesmo, o seu corpo, para poder se localizar naquilo que está acontecendo, naquele momento especificamente. Maravilhosa. A gente está caminhando para o final, então eu sei que você já passou uma mensagem muito incrível, mas eu queria agora, se surgir mais algo na sua cabeça, para essa pessoa que está nos assistindo, que vai começar agora a embarcar nessa jornada dentro do curso, ou está aí durante o processo, você tem algum recado, alguma dica, ou algo de tipo assim, cara, não esquece disso, porque aqui na vida profissional você vai precisar. Esse momento é mais seu, livre, para você passar uma mensagem que você quiser, dentro das suas vivências e experiências. Nossa, gente, eu tô assim, chocada pela terceira vez.
porque assim, o que eu poderia dizer, né, para quem está vindo para a faculdade, que vai começar, que já não tenha sido dito, mas eu acho que assim, a faculdade ela é generalista. Você precisa entender que no seu caminho não vai estar tudo aqui. O caminho se faz caminhando e você precisa se nortear a partir das suas impressões do mundo para construir uma psicologia que seja possível para você. Porque senão a gente cai naquele lugar comum de ser normativo, de aceitar tudo e de ficar querendo voltar a uma coisa que muitas vezes não faz sentido para você. Então, assim, dentro da faculdade há um caminho pessoal de construção de uma nova subjetividade que vai se apresentando para você, porque muitas coisas vão sendo questionadas e você vai se dando conta daquilo. A aula de psicopatologia, meu amor, é aquilo, né? Todo mundo, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque vão trazendo aí os transtornos e a gente vai se identificando. Então, entenda, é um caminho novo que começa quando você cursa psicologia. Você vai entrar de uma forma, vai sair transformada. E eu espero que seja para melhor. Com certeza. Vivi, foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado por tudo isso. Com certeza vai ser muito importante para todo mundo. E até para quem não tem interesse em cursar, de fato, foi uma aula sobre o ser humano. Eu acho que você falou coisas muito importantes aqui. E pessoal que está assistindo, busquem um profissional. E não é porque, às vezes, você pode estar com uma vida que você está super feliz, mas é também para esse momento que você precisa de um psicólogo do seu lado, porque você vai conseguir aproveitar esse seu momento de uma forma mais leve, mais ainda aproveitar esses momentos de felicidade e lidar com forças que, às vezes, você não tem nem consciência que estão agindo dentro de você. Então, é muito importante vocês buscarem um profissional sério com, qual que é o nome? CRP. Com CRP. Aí, busquem aí o que vocês se adaptam melhor, porque existem várias abordagens. Eu imagino que a melhor é individual para cada pessoa, para cada vivência. E é isso. Busquem a Vivi aí nas redes sociais. Quais são as redes sociais pra galera seguir? A Viviane Vaz, que é o nome completo. Viviane, gente. Viviane Vaz. Psi. @Viviane Vaz Psi. E continuem acompanhando a gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado e até logo. Obrigado.